a Priscila vai ter a palavra para ela, a gente vai ficar um tempo nesse esquema de palestra e depois vocês podem mandar as perguntas pelo chat ou no privado para mim ou para qualquer uma das meninas da Micromoon e depois a gente vai mediar um bate-papo com perguntas e respostas. Então, passo a palavra para você, Priscila, sinta-se à vontade. E já agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, nós estamos muito felizes de poder te ouvir hoje. Eu que agradeço o convite, vocês conseguem me ouvir? Beleza. Eu agradeço o convite de vocês, eu fiquei muito honrada ali, inclusive por ver, né, o nível das palestras que iam acontecer, e então, muito obrigada, de fico à disposição. Bom, gente, meu nome é Priscila, eu tenho 34 anos, eu sou graduada em música, e atualmente eu estudo musicoterapia e naturologia, uma faculdade de manhã e uma de noite, é uma loucura, né? Além de levar a casa, enfim, né? E eu estudei, né, durante a minha graduação, né, músicas judaicas para serem usadas em educação musical. Essa coisa da educação judaica é algo que tipo sempre me permeou de certa forma. É algo que é incentivado, né? Uma coisa que a gente chama de ledor-dor, ou seja, de geração em geração. E a gente tem grupos de movimentos juvenis e essas coisas que incentivam, né? Que o mais velho, que sabe um pouquinho mais, possa transmitir algum conhecimento para o mais novo, o que vai saber menos e assim adiante. Depois, em 2009, mais ou menos, se eu não me engano, acho que estou um pouco perdida, né? Eu comecei a dar aula formalmente dentro da minha comunidade, né, em Campinas, e comecei aí uma carreira como morar, vamos dizer assim, né? O que é morar? Morar em hebraico é professora, literalmente falando, mas ele não tá, a morar não está só no papel de professora formal, né? Como eu dei o exemplo anterior, é alguém que sabe um pouco mais sobre um assunto e pode te guiar em cima dele. Então, eu posso aqui ser morar de judaísmo e vocês podem ser moroto de, sei lá, de tantas coisas, de Acho que perdemos a conexão com a Priscila. Acho que sim. Bom, ela já volta. Ainda bem que estava no comecinho. Seu Priscila, microfone tá não está. mutada. olá, Aí voltou. olá. Legal. Em que ponto que eu caí? Desculpa. Você caiu quando estava explicando do Amorá, que é uma pessoa que passa conhecimento para outra. Ok. Sim. Gente, perdão. Está tendo uma obra de aterramento aqui perto de casa, talvez esteja influenciando.
Agora a gente está te ouvindo bem. Maravilha. Então, vamos continuar de lá. Eu peço desculpas novamente, viu? Bom, então essa figura da moral, do moré, né, no caso dos meninos, então essa pessoa que ela vai saber te ensinar e te guiar para alguma coisa que ela tem um pouco mais de domínio do que você, né? Assim, antigamente você tinha vamos dizer, o mestre e o discípulo, né? Que era aquela pessoa que ela ia te acompanhando também no seu desenvolvimento dentro daquilo que você estava estudando, daquilo que você estava buscando. Eu resolvi fazer esse Instagram, o Pergunta para Morar, porque eu sempre tive muitos amigos que tinham dúvidas, né? Assim, eu era talvez a única judia que eles conheciam e que falava sobre esse assunto, e eu usava isso no meu Instagram pessoal, só que o Instagram pessoal tem foto de filho, tem, enfim, né? Aí eu resolvi fazer um Instagram só para isso, né? E coloquei nesse nome Pergunta para Morar, porque é uma coisa clássica pra caramba, né? Quando seu filho, eu tenho uma filha que vai fazer 14 anos, né? 2 anos atrás ela fez o Bat Mitzvah, que seria a maioridade religiosa, então ela tinha um monte de morim e morote, né? De professores e professoras. E às vezes ela chegava em casa com alguma dúvida, e é a clássica de todo pai judeu falar: não sei, pergunta para morar. Tipo, deixa que ela resolve, né? E desde então tenho respondido perguntas, tenho aprendido muito também, porque você acaba tendo que pesquisar uma pluralidade de respostas. Também tem sido um desafio, porque muitas vezes a gente vira vítima, né, de ataques diferentes, né? Assim, primeiro a gente tem uma sociedade cristã normativa, depois a gente tem correntes que têm uma cisão dentro do próprio judaísmo. Depois a gente tem os crimes de ódio, né? Infelizmente, os judeus são os grupos, né? Uma amiga minha muçulmana, inclusive, um tempo atrás me passou os dados de uma revista, uma revista científica, falando que, dentre os grupos, os judeus são os grupos que mais sofrem ataques, dentre os grupos religiosos, mais sofrem ataques, assim, tipo, sei lá, ameaça de bomba, enfim, invasão de templo religioso. Isso, infelizmente, é verdade. Assim, tipo, se você algum dia tiver a oportunidade de falar com a Confederação Israelita do Brasil, eles vão te mostrar isso em dados, assim, sabe? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha uns 18 anos, que a minha sinagoga em Campinas foi vítima de uma bomba. Estava tendo um serviço religioso no sábado de manhã, e jogaram lá uma bomba daquelas de gás lacrimogênio, e foi horrível, porque era uma sinagoga que ela tinha uma abertura para a rua, você passava na frente e você via escrito lá, Sociedade Israelita Beit Yaakov. Então, tinha ali, vamos supor, um mínimo diálogo, vamos dizer, social, e de repente, como mais uma sinagoga que você vai ver aqui em São Paulo, ela virou totalmente murada, né? Enfim. Então, acho que essa seria meu início aí de apresentação. Eu vou então falar sobre o sionismo a partir da minha perspectiva, né? A minha perspectiva de sionismo é um sionismo de esquerda. Muitas vezes nós somos muito mal compreendidos, então, pela a galera do sionismo radical de direita, vão dizer que nós somos traidores, não somos sionistas nada, e pela galera da esquerda a gente escuta que nós somos hipócritas. Então, assim, eu gostaria de, em primeiro lugar, a gente colocar o sionismo como um grande guarda-chuva, né? E dentro desse guarda-chuva vão existir diversos olhares, né? Ou melhor até do que um guarda-chuva, é aquela história do elefante, sabe? Os 4 cegos, que um põe a mão na orelha, o outro na tromba, o outro no rabo, né? E o outro nas pernas. Então, é o seguinte, a história do sionismo, ela começa há muitos anos atrás. A gente pode, sei lá, entrar em uma questão de história bíblica sobre a migração, né, do povo de Israel. Povo de Israel, quando a gente diz assim, você está falando os hebreus, né? Não os israelenses, são israelitas, vamos dizer assim, né?
a migração do povo até Canaã, que é uma região ali colada com a Filistim, ou chamada em português Filisteia, né? A região de Gaza ali, por exemplo, nunca, ela é uma região estranha à região de Israel, né? Ela nunca pertenceu, então, de fato, por exemplo, quando a gente vê assentamentos ou qualquer tipo de investida do governo de Israel ali, a gente já sente um estranhamento. Esse povo viveu ali até mais ou menos o ano 70 da Era Comum, quando houve a destruição do templo, né? Quando Roma invadiu Israel e a região, né, do Reino de Judá, do Reino de Israel, invadiu a região, destruiu o nosso templo, né? O nosso templo, a única coisa que a gente tem de lembrança dele é o muro oriental, né? O templo é uma outra coisa muito controversa para mim, porque tem muita gente que coloca o sionismo só de um ponto de vista muito religioso, então todos os judeus vão voltar para lá, nós vamos construir um templo, que para mim é uma coisa completamente inviável, porque hoje a região do templo ela pertence à mesquita Complexo Al-Aqsa, né? E uma igreja cristã, se eu não me engano, e é óbvio que isso nunca vai acontecer, né? Assim, a gente não é impensável você pensar que você vai tomar aquela região sei lá, não é um judaísmo também do qual... Pronto? Não é um judaísmo do qual também muitos de nós nos conectamos, né? A gente brinca dizendo que se a gente tivesse um templo, né, e precisasse voltar para Jerusalém todos os anos para fazer oferendas, que ia ter o pacotão da CVC lá, você ia comprar o seu pacote de viagem, mais uma oferenda, ou seja, ia virar um comércio e não ia ser aquele judaísmo que a gente acredita praticar, assim. Bom, enfim, depois dessa destruição, houveram ainda uns poucos judeus que continuaram vivendo lá. A gente pode citar aqui a colônia de Nablus, que é uma colônia que inclusive fica dentro da região da Palestina. São judeus que nunca saíram dali. E, por exemplo, eu tenho um amigão meu que tipo, o avô dele nasceu na Palestina, né, quando ainda não era Estado de Israel. E, enfim, depois houve a invasão árabe, enfim, a história foi rodando até chegar aqui, né, vamos começar no sionismo, sei lá, acho que é o início da bronca, vamos dizer assim. Os judeus foram muito perseguidos, né? A gente sabe disso, um histórico de Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas desde antes disso vinham acontecendo situações de perseguições com judeus no mundo, né? Por exemplo, na Idade Média, os judeus eram acusados de bruxaria, porque a gente tem uma brahá que, inclusive, a gente lava as mãos parecido com o que foi ensinado para a gente agora na pandemia, né? De lavar entre os dedos, que é brahá de Netilat Yadayim, ou seja, a gente lava as mãos desde sempre antes de comer. E então o número de judeus que era afetado por pestes era menor, né? Só por isso. Então, enfim, a gente teve as inquisições, enfim, uma série de coisas. E em 1894 ocorreu o chamado caso Dreyfus, né? Que é um general da França, que Alexander Dreyfus, ele foi acusado de trair a França, né, e de passar informações para o governo alemão. Essa acusação ela foi completamente infundada, né? Não tinha argumento para aquilo. A França estava tentando destituir ele daquele cargo e enfim, né? Talvez levá-lo para a morte, né? Então, houve um artigo, né, muito importante que foi escrito na época, que foi o J'accuse, escrito por Émile Zola, que também era um outro francês, em que ele dizia: meu dever é de falar, eu não quero ser cúmplice. E aí ele começava a contar uma por uma das pessoas que fizeram parte desse movimento para poder acusar o Dreyfus, né? Ele foi inocentado e foi reabilitado ao exército francês em 1906.
O Theodor Herzl, que é considerado o pai do sionismo, foi o primeiro presidente de Israel, ele estava ali inserido nesse movimento aí a favor do Dreyfus, e, enfim, participou junto do Émile Zola como um dos cabeças ali desse artigo J'accuse. E, bom, pera lá, desculpa, gente. Sim, e em 1894, eu fiz um cronograma aqui, desculpa. Em 1894, ele interferiu nesse caso, né? E a partir daí começou uma ideia de se iniciar um movimento sionista, né? Em 1895, o Theodor Herzl escreveu O Estado Judeu, em função disso, de que os judeus viviam perseguições por todo o mundo e que eles tinham a necessidade de ter uma terra e de voltar à terra que eles entendiam que pertencia a eles. E em 1897 saiu, então, o primeiro Congresso Sionista, né? Nesse congresso foi definido o hino e a bandeira. Começou, então, a compra de terras, né, na região da Palestina para a formação de kibbutz. Os kibbutz são comunidades agrícolas, né, que têm uma base socialista, de que você planta na terra e tudo que a terra produz pertence às pessoas que lá vivem. É bem curioso que nessa época também nasceu a famosa Arcadá, que é uma dança circular judaica, né? E essa dança ela tem uma origem exatamente socialista, porque é uma dança em que você dança em círculo e todas as pessoas estão no mesmo plano que você. Muitos kibbutzim também tinham para si, né, um plano aí de anarquia também. Então, por exemplo, eles tinham uma casa das crianças, né? Todas as pessoas eram responsáveis por todas as crianças, não era uma família nuclear. E, enfim, foi mais ou menos aí que a coisa ficou mais estruturada. Em 1947, se eu não me engano, é isso mesmo, existia, né, o mandato britânico da Palestina, que era o que cuidava da região da Palestina, e esse mandato interviu aí por conta dessa coisa da petição da formação do Estado de Israel, e entregou terras, então, na mão desse grupo que queria constituir um Estado israelense, mais aquelas terras que eles haviam comprado, e haviam comprado terras de árabes também, muito porque muitas terras ali estavam, sei lá, eram terras em regiões abandonadas, de deserto, enfim. E então nasceu o Estado de Israel em 1948, né, o Estado como a gente conhece hoje. O nascimento do Estado de Israel foi muito controverso, né? Muito controverso, muito dolorido. Eu sou uma pessoa que apoia a causa de que a gente deve ter 2 estados para 2 povos, né? Ou num pensamento ainda mais, imagine um Estado palestino laico, né? Que seja gerido e organizado pelos 2 povos. Aconteceu, né, o que os palestinos chamam de Nakba, né, ou destruição, né, que foi a retirada das famílias das casas, porque aquele espaço ali ia virar território israelense, e, enfim, né, amanhã ou, sei lá, no próximo dia aí, a Hayat vai saber explicar isso muito melhor para vocês. Dentro desse movimento, né, surgiram vários outros submovimentos, né, que são chamados hoje de movimentos juvenis judaicos. Então, aqui a gente tem aqui em São Paulo, né, o Hassid Hanoar, o Dror, o Noam, que são movimentos sionistas de jovens, né? Minha filha faz parte do Noam, ele tem uma visão mais feminista da mulher dentro da reza, enfim, que são movimentos ali de repatriação também, né, de identidade judaica,
e também de discussão dessas questões, né? A minha opinião pessoal agora, colocando, né, que o que aconteceu, sei lá, o sionismo ele era necessário para os judeus, ele é necessário para os judeus, mas quem é judeu sabe o ódio que a gente passa pelo mundo e como isso ainda está vivo. Eu mesma tenho as minhas experiências que, enfim, talvez não caibam agora, porque eu não quero usar elas como uma coisa de tipo, ela quer usar isso como coitadismo para justificar atos contra os palestinos. Não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Infelizmente, aconteceu né, o nascimento do Estado de Israel de uma maneira que tinha ali interesses externos, né? Então, por exemplo, existe uma conspiração, isso não tem confirmação, tá? De que os britânicos tinham lá uma dívida com os alemães, e então eles colocaram lá, abriram o Estado judeu para que os judeus pudessem ir para esse Estado, né? É bem curioso que se você for no Museu do Holocausto, em Yad Vashem, em Jerusalém, você vai ver uma das charges, né, tipo, vai para a Palestina, tipo, como eles, sei lá, o famoso vai para Cuba, sabe, assim? Então, já sabia um entendimento prévio de que os judeus tinham saído daquela região. A questão é que esse Estado nasceu de uma maneira equivocada, também houve interesse dos Estados Unidos, porque, enfim, é uma rota ali, no meio da rota dos países árabes, rota de petróleo, enfim, saída para o mar, né, tanto o Mar Vermelho como o Mar Mediterrâneo. Só que a questão é a seguinte, a gente tem um Estado agora mais ou menos parecido com a questão do Brasil, com a diferença de que a gente já viveu lá, né? Nós somos filhos de colonizadores, essa terra aqui, ela é uma terra de indígenas, mas você não tem como tirar todas as pessoas agora daqui do Brasil e devolver essa terra para os índios, né? A gente não teria um lugar para poder ir, a gente também tem a nossa identidade aqui, e imagina que, sei lá, tem esse agravante de que esse povo realmente viveu ali. Então, o meu grupo, né, pelo menos, né, a gente tem uma ideia, né, de um sionismo que ele possa brindar as duas partes, em que a gente parta para o diálogo e não para a violência, que, sei lá, que o serviço militar não seja uma coisa obrigatória e não seja uma coisa assim que transforme o outro lado em inimigos, da mesma forma que eu compreendo que muitas crianças, né, elas têm desde criança, né, muitas pessoas têm aquela rixa com os israelenses, porque, sei lá, você vê o cara invadir sua casa, humilhar o seu pai e um professor, pessoas que você olha com tanta admiração, e é isso. Hoje a nossa posição ela é de dois estados para dois povos. Existem outras posturas, existe um sionismo aí que ele é mais conversa com, sei lá, até com o governo Bolsonaro, né? Foi muito difícil para a nossa comunidade, uma discussão que a gente teve. Muitas pessoas diziam, mas ele é a favor do Estado de Israel. Tipo, primeiro que a gente não vive em Israel, né? Acho que a questão era olhar primeiro para a questão do Brasil. Segundo que, tipo, não adianta nada você apoiar o Estado de Israel e apoiar o Bibi, que também é uma grande controvérsia, enfim, né? Os israelenses se manifestam contra ações do governo. É muito importante a gente também lembrar que existem uniões, né, de mães palestinas e mães israelenses pela paz. A gente tem a Marcha das Mulheres todos os anos, né? Esse ano, inclusive, depois, se alguém tiver interesse, fizeram um vídeo que foi construído por mulheres árabes e mulheres israelenses, tipo, tanto as pessoas que participaram do vídeo quanto as pessoas que organizaram lá, enfim. Enfim, acho que a nossa maior preocupação agora é manter ali uma terra da nossa identidade, mas
que isso seja feita de maneira pacífica. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para poder falar. Eu estou um pouco assim confusa, porque eu acho que eu nunca fiz uma palestra com Zoom. É muito ruim quando a gente não consegue interagir, olhar no olho, e aí alguém te chama no Instagram e o outro no WhatsApp, enfim. Então, eu peço desculpas, porque eu realmente não estou acostumada. Isso acontece quando eu vou fazer com live também. E eu espero que eu tenha sido o mais clara possível e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Priscila. Se você tiver um tempinho ainda, o pessoal está querendo fazer pergunta. A gente geralmente deixa esse espaço no final, mas se você não tiver tempo, tudo bem. Não, eu tenho. Ah, então tá. Então já vamos partindo para as perguntas, que a primeira é minha. Qual que é a tua opinião sobre a ideia da mudança de embaixadas para Jerusalém, que foi uma questão de muito debate, né? Acho que foi no ano passado, ano retrasado, começou a surgir essa ideia por parte do Trump e do Bolsonaro. O que você opina acerca? O que eu acho é o seguinte: existem alguns acordos que não estão sendo cumpridos por parte de Israel. Então, por exemplo, Israel tem feito ocupações em territórios que são exclusivos da Palestina, enfim, tudo isso que a gente tem visto até hoje, né? Então, por exemplo, assim, eu estive lá algumas vezes na Palestina, né? E aí você vê uma região ali completamente abandonada, que não pode receber, sei lá, que só pode receber água uma vez por semana, e no meio, assim, tem tipo um condomínio de luxo, assim, sabe? Tipo não precisa ser um condomínio de luxo, mas pensa naquele, sabe, não sei, em Campinas teve uma construção da MRV muito grande, assim, que começaram a surgir vários prédios com mais ou menos o mesmo padrão, né? Enfim, e uma das questões, né, dos acordos que não está sendo cumprida é a questão de Jerusalém. Jerusalém, a priori, é para ser uma região internacional, né? É para ser uma região dos dois povos. E, enfim, o que acontece é o seguinte, né? Eu não apoio, óbvio, essa mudança, eu não acho que é assim que funcionam as coisas, mas existe uma outra coisa que é o tal do sionismo cristão, que atrapalha muito o nosso diálogo, né? O sionismo cristão ele é movido por neopentecostais, né? Ele nasceu ali desde o movimento de 1973, por um pastor lá que começou a fazer aquele movimento Jews for Jesus. É daí que nasce aquela pira e aquela apropriação cultural com símbolos judaicos. Então, a gente tem hoje aí Templo de Salomão, a gente vê uma série de manifestações que a gente vê bandeira de Israel, e nenhuma das pessoas que está ali segurando a bandeira de Israel é judeu, porque um judeu não faz isso, né? A gente não vai se colocar como alvo no meio da rua. Então, assim, essa mudança ela tem a ver com essa coisa de que quando todos os povos reconhecerem Jerusalém como a capital maior de Israel, o Mashiach vai vir, o Messias vai vir, e esse Messias, no ponto de vista dos cristãos, é o tal do anticristo. Então isso vai fazer com que quer dizer, né, tipo, mais uma vez, você mata Jesus, você é responsável pelo anticristo, é um relacionamento abusivo, eu falo. Então, assim, tipo, então aí nesse momento os judeus vão todos voltar para Israel, que é uma coisa impensável, o tanto de judeus que tem no mundo, para um estado do tamanho de Sergipe. Eu não tenho interesse nenhum de voltar para lá, de ir para lá enquanto terra, né? Tipo, eu vou enquanto, acho que a minha aliá ir para lá, sei lá, cada 2 anos e tá ali e me sentir na casa da avó de fato, mas não tem interesse em morar. Não morar. E então é muito dessa pira, e o governo dos Estados Unidos ele também é muito regido por isso. Aliás, essa coisa da fake news, essa coisa de tomar prioridade de Israel, ela é uma coisa importada da política americana, que tem uma ala cristã fundamentalista que coloca uma pressão muito grande sobre isso. Eu acho que não é assim que se resolvem as coisas. Eu acho que isso é ilegal enfim, eu me sinto envergonhada, principalmente porque
sei lá, existem pessoas que muitas vezes, né, levam um nome, somos judeus, nós somos um grupo tão diverso, e aí aparecem lá do lado do Bolsonaro, e as pessoas ficam achando que todos os judeus são a favor do Bolsonaro, e todos os judeus elegeram Bolsonaro, e a gente começa mais uma vez a sofrer um outro tipo de antissemitismo, né, porque muitas vezes eu recebo esse tipo de coisa na internet, assim, sabe, tipo, vocês colocaram o Bolsonaro no poder, cara, que poder que a gente tem para fazer isso? E outra, tipo, o grupo, né, naquela fatídica palestra da Hebraica, né, que aparece o Bolsonaro falando dos quilombolas com a bandeira de Israel atrás, foi muito triste para a gente. O grupo que estava lá dentro era muito menor com relação ao grupo que estava lá fora se manifestando contra, né? Então, é bom dizer que essa questão não é só uma questão para mim, mas é uma questão controversa para grande parte da comunidade. Belém, você está mutada. Eu não sei porque não estava desmutando. Eu apertei umas 10 vezes no botão. Mas, enfim, obrigada, Priscila. Tem mais uma pergunta aí para você. A Sofia perguntou basicamente como é que se pode, se você tem alguma ideia de como apaziguar essa rivalidade, essa situação que está acontecendo. Como eu coloquei, na minha opinião pessoal, eu acho que a gente precisava construir 2 estados para 2 povos. Obviamente, por exemplo, assim, que eu converso muito com a Hayat, muito. E a gente, inclusive, fez uma live, eu convido vocês, se vocês não viram, a olhar depois no meu perfil, @pergunta-para-morar, tem essa live em que eu quis ouvir o que ela tinha para dizer, não foi a minha intenção, em nenhum momento, rebatê-la, e sim escutá-la, e a gente fez isso de uma maneira muito respeitosa, sabe, assim, mais até do que os comentários que a gente recebia na hora, que foi um desastre, assim. Eu fiquei até um pouco traumatizada, por isso até conversei com vocês antes. E os palestinos, obviamente, eles vão dizer que eu esqueci a palavra, como é que se diz isso quando eles requerem a toda a terra de Israel, mas não é essa palavra que eu queria dizer, me fugiu agora. Eles estão lutando por todo o território, né, por toda a região da Palestina para que seja deles, porque muitos viviam ali antes dessa construção. Existem mais de 700 mil palestinos em diáspora, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer nenhum tipo de teoria conspiratória para você de que os palestinos são jordanianos, assim como é absurdo dizer que os judeus nunca habitaram aquela região. Eu acho que a gente tem um impasse, eu acho que a gente poderia ou fazer 2 estados para 2 povos, ou assim, sentar, o que é assim, como falei, imagine, sentar e fazer um estado em que houvesse um parlamento metade-metade e as decisões fossem tomadas pelos 2 povos, um estado neutro. É uma pergunta que, quando eu fiz a live com a Hayat, a gente falou, cara, se a gente tirar alguma conclusão daqui, a gente merece o Nobel da Paz, né? É a pergunta sem resposta. Você me bloqueou, Natália. Fui te desmutar e mutei você. Tudo bem, tudo bem. Tem uma pergunta aqui da Yasmin. Ela queria saber qual foi o ponto mais forte e importante que deu consequência para a situação de hoje, de 2 estados dessa rivalidade. Oi, pode falar? É que eu fui mutada aqui também, aí eu falei, eu acho que não vou conseguir, mas beleza. Bom, o ponto mais importante foi 1948, a fundação do Estado de Israel, com intervenção da Inglaterra,
Eu acho que mais do que nada, e com intervenção dos Estados Unidos, e para mim foi isso, né? Você comprar terras e construir kibbutzim, beleza, as pessoas venderam as terras. Agora, no momento em que você institui que aquele é só um território israelense e expulsa as pessoas que estão de lá de dentro, para mim foi esse o ponto principal, foi a expulsão dos palestinos de dentro da região. Obrigada, Priscila. Agora tem outra pergunta do Lucas. Ele queria saber a sua opinião sobre a participação brasileira na criação do Estado de Israel, com Oswaldo Aranha, por exemplo, né? Você acha que a participação dele foi mais positiva ou negativa? Oswaldo Aranha, o que ele fez foi tentar convencer as pessoas, né, de representantes de outros países aqui da América Latina a votarem a favor, né, na ONU da construção do Estado de Israel. Ele fez isso de uma maneira muito, sei lá, questionável, né, porque ele ameaçou essas pessoas com apoio ou retirada de apoio brasileiro nos países, e é isso, assim. A minha opinião é que muitas pessoas louvam, né? Existe até uma praça em Israel, Oswaldo Aranha, aliás, praças várias, mas não, sei lá, por exemplo, eu acho que é muito importante, né, também falar sobre isso, né? Pensando em povo judeu, né? Lembrando que nem todo judeu é israelense, nem todo israelense é judeu, e o povo judeu espalhado no mundo não necessariamente é o povo, sei lá, é o povo que habita ou que tem a ver diretamente politicamente, né? A gente influi, de certa forma, politicamente com grupos fora do mundo, a gente faz pressões no governo, porque existe apoio financeiro, só que, enfim, é um grupo desse tamanho contra sei lá, uma ortodoxia, uma ultra-ortodoxia. A gente tem muito medo de que Israel passe a ser o que as pessoas chamam a Arábia Saudita judaica, né? Eles têm aquele apoio lá aos ultra-ortodoxos, que são sustentados pelo governo, e a classe média ela é mais combativa, e essa classe ela é paga praticamente para os homens rezarem o dia inteiro e as mulheres terem tipo 10, 20 filhos, né? Então, por exemplo, contra pessoas que são, sei lá, de movimentos conservativos, que vão ter 2, 3 filhos, né? Você não tem, você acaba ficando muito de mãos atadas com relação a isso. Então, assim, tipo, eu acho que, por exemplo, a esposa do Guimarães Rosa fez muito mais pelos judeus, né? De forjar ali passaportes para que eles viessem para o Brasil e salvar eles do nazismo, do Holocausto, do que o Aranha, assim, sabe? Tipo, eu acho vergonhoso louvá-lo, sabe? O que ele fez, inclusive, só mais uma coisa, o que ele fez, inclusive, é algo previsto na Torá. Você não pode chantagear uma pessoa. É uma lei judaica de que você não pode fazer isso. Ele não era judeu, então essa lei não vale para ele. Mas estou dizendo, um judeu, quando apoia isso, ele está apoiando que uma pessoa cometa algo que para a gente não está nem num quadro de leis assim, tipo, sei lá, que não tem a ver sei lá, está num quadro de leis que tem a ver com moral, né? Com ética, que é uma coisa que a gente espera de todos os povos, né? Entendi, acho que ficou bem claro. Gente, tem mais alguma pergunta? Podem mandar ou podem falar aqui agora. Deixa eu comentar, achei muito legal a Priscila falar do movimento das Mulheres pela Paz, porque a fundadora veio há uns anos aqui para Curitiba e eu fui na manifestação, eu nem sabia da questão religiosa, né? E sim do movimento feminista por isso. Foi bem um dia de chuva, acabou indo pouca gente, mas assim, é entender como esse movimento civil e o movimento feminino consegue fazer a diferença de uma forma pacífica. É muito legal conseguir ver isso e depois eu fui atrás para entender o que estava acontecendo.
Posso até mandar o vídeo para quem quiser ver das mulheres fazendo um movimento sobre isso, com relação ao que acontece entre a disputa dos dois povos, né, dos dois estados. E é legal para a gente ressaltar isso nessa semana tão importante para as mulheres, né, do Dia Internacional. Só Sim, um aqui comentário. em São Paulo, imagina, eu achei maravilhoso e é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Antes da pandemia, a gente tinha um grupo, agora a gente continua no WhatsApp, né? Mas não é a mesma coisa. A gente tinha um grupo aqui lá em Salvador e aqui em São Paulo chamado Peace on the Table, que era um encontro de mulheres judias e muçulmanas para a gente comer e conversar sobre pazes, né? Então, a gente tinha palestra, a gente tinha sobre saúde, sobre vários tipos de assuntos, assim, né? E o que estava proibido nesses encontros era falar sobre política, né? A gente queria fazer um exercício de coexistência e, sei lá, depois ele se abriu para mulheres de outras religiões, principalmente em Salvador, né? Então, candomblecistas, espiritualistas, mulheres católicas e tal, e era muito proveitoso, assim. A gente vê que é muito curioso, né, que vamos deixar claro, né, que tudo isso que eu falo é uma questão cultural e não prosélita, porque o judaísmo não é prosélita, a gente acredita que Deus fala com todos os povos, né, mas que o judaísmo entende, né, que o Rosh Chodesh, ou seja, o primeiro dia do mês judaico, ele é um dia de férias para as mulheres, porque elas foram as únicas, elas não contribuíram para a construção do bezerro de ouro, né, lá na história do povo no deserto, né? Que as pessoas construíram o bezerro de ouro porque Moisés estava demorando muito lá para pegar as tábuas da lei, né? E sempre tem essa coisa de que a mulher tem essa capacidade geradora, essa capacidade compreensiva e, enfim, e é por esse motivo que as mulheres elas ficam desobrigadas de usar kippá, porque a kippá ela simboliza que Deus está acima de você a todo momento. Mas nós já compreendemos isso naturalmente através dessas expressões de amor e de compreensão, assim, né? Eu acho que a paz ela vai sair de um movimento feminino. Eu acho que essa e outras pazes vão sair de movimentos femininos, porque a gente tem, de fato, pela nossa própria construção enfim, essa característica da escuta mais desenvolvida. Que legal essa perspectiva, eu não sabia disso. Pois é, bonito, tem né? algo no chat, não sei se é pergunta. Não. Então tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma questão gostaria de comentar? Se não, daí a gente já pode ir encerrando daí. Eu vou aproveitar então. Eu sei que não era muito objetivo, mas eu anotei umas perguntinhas aqui. Eu vi essa live que você comentou, até alguns dias depois da gente conversar contigo, você começou a fazer a divulgação da live com a Hayat. E eu estava assistindo antes da gente vir, uns dias atrás, antes do dia de hoje, da nossa palestra com a Hayat na sexta. E tem uma hora que você fala que você diz, né? Quando eu falo de sionismo, eu escuto uma coisa e você escuta outra. Isso dizendo para Hayat, para quem não conhece, os pais dela são palestinos, né? E eu queria saber se você, já que a gente está conversando sobre sionismo, se você poderia explicar um pouco qual é essa perspectiva, né? São quesitos históricos, políticos, que trazem para uma judia e para uma palestina perspectivas diferentes da mesma palavra, e em tese o mesmo movimento. Aí, se você pudesse explicar um pouquinho. Eu achei a sua pergunta sensacional, porque você me deu espaço para explicar isso de uma forma que eu não tive competência para explicar na hora da live, porque eu estava realmente muito chocada, assim, sabe? Enfim, não pela Hayat, pelas pessoas que estavam comentando. Mas é o seguinte, pensem vocês, não sei se tem mulheres muçulmanas aqui, mas pensem então nas não muçulmanas antes de vocês terem todo o conhecimento de, sei lá, as influências muçulmanas, vocês lerem mais sobre isso, quando você escutava a palavra jihad. Jihad é a luta, né, do bem contra o mal, assim,
pelo menos é o que me explicaram, eu não sou muçulmana, então não tenho autoridade para falar sobre isso. É a luta contra o bem, contra o mal, e uma coisa que no judaísmo a gente fala, né, que é o balanço ali entre o Yetzer Tov, a sua inclinação para o bem, e o Yetzer Hará, né, essa luta constante que você tem de permanecer sendo uma pessoa boa, né, ou, sei lá, ter o objetivo lá, o seu encontro com Deus, enfim. Só que jihad foi usado durante muito tempo, né? Assim, e ainda é usado por grupos terroristas que dizem que matam as pessoas em nome de Alá. Então, assim, você vê o Estado Islâmico se intitulava numa jihad, enfim, e essa palavra se propagou, que na mídia, quando você escuta a palavra jihad, automaticamente você já vê, eu fecho o olho e vejo bomba, vejo Síria, vejo, enfim. Só que o muçulmano jamais pensaria dessa forma. O muçulmano ele pensa na paz, na humanidade, ele pensa no paraíso dele, ele pensa na luta interna dele, ele pensa em fé. Só que vai explicar isso, né? Muitas pessoas, né, as blogueiras muçulmanas passam muito por isso, né? De repente alguém vai lá e escreve, porque você é uma terrorista, você não sei o quê. E é a mesma coisa a minha perspectiva do judaísmo. O que é o do sionismo? O que eu escuto quando as pessoas falam sionismo? Eu penso em movimento de esquerda, eu penso em kibbutz, eu penso na oportunidade de você que está vagando pelo mundo, que está sendo perseguido, ter uma nação, ter uma identidade da terra, voltar para o seu lugar de história. Em momento algum eu estou pensando em sionismo, sei lá, em fósforo branco em criança palestina. Entende? Tipo, essas coisas são feitas em nome do sionismo, mas para mim isso não é sionismo. Né? Isso é feito por pessoas que são sionistas, de fato, assim, isso é uma coisa assim muito judaica também que a gente sempre faz, que é, tipo, a gente nunca diz, fulano não é um judeu, quando ele tem atitudes que são erradas. Ele é sim, e nós somos responsabilizados enquanto comunidade por essa pessoa estar tendo esse tipo de atitude, porque a gente devia ter lidado de uma forma diferente, né? Acho que quando a gente se responsabiliza pelos nossos erros e acertos, né, a gente tem a oportunidade de melhorar, de fazer um reforço positivo ou de mudar de caminho. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu espero que tenha sido clara com relação a isso aí. Quais são as outras perguntas? Oi? Ana, pode perguntar aí. Eu vou perguntar, então, vamos lá. Esses dias eu vi umas pessoas comentando na internet sobre os judeus antisionistas. E eu não entendi, para ser bem sincero, eu até tentei pesquisar na internet, mas eu não consegui nenhuma resposta satisfatória. Não seria contraditório? Isso é real ou seria uma minoria que faz barulho? Qual que é a Não, é o história disso? Que eu seguinte, não consegui entender. a gente tem, bom, primeiro que é o que eu falo, né? Está escrito na descrição lá do meu Instagram, 2 judeus, 3 ideias, né? Então, de fato, existem judeus que se posicionam contra o sionismo, justamente pela forma como o Estado foi feito e como a história andou, ou seja, os palestinos viviam naquela terra. Isso, como eu falei, não é uma coisa que a gente tem que a gente pode deslegitimar, né? Ou tirar a identidade da pessoa. Vai existir um grupo que se diz judeu anti-sionista. A palavra mais correta que a gente usa é um judeu não sionista, porque anti se supõe uma coisa contra. Então, contra sei lá, o meu haver, né, o meu irmão, que é sionista. A gente não pode se posicionar contra uma pessoa por uma ideia, né? Assim, pensando que existem, né? Pensando naquela questão que eu falei lá do elefante, existem várias formas de você olhar isso. Então, o antisionista, para mim, muitas vezes ele é muito radical. E existe um outro grupo que é o seguinte: são judeus ultra-ortodoxos que às vezes eu vejo eles assim em páginas de palestinos que estão reivindicando, né? Então o judeu lá com aquela barbona falando esse Estado de Israel, não sei o que lá, é um absurdo e às vezes até com uma fala muito demagógica,
mas ele não está falando a favor do Estado da Palestina. É porque ele acredita que o Estado de Israel ele vai ser instituído pelo Mashiach. Ou seja, na cabeça dele, quando o Mashiach vier, o Mashiach ele é um guia político, né? Ele não tem nada a ver com ser um Deus ou um filho de Deus, coisa assim para a gente. Existem formas de se ver, né? Tem gente que acredita em era messiânica, mas essas pessoas acreditam em Jesus, ó, no Mashiach como homem. Eu fiz um texto imenso sobre o judaísmo messiânico antes de falar que por isso me confundi. E sobre essa questão do sionismo cristão. Então, o Mashiach, ele é um homem, né, assim, e eles acreditam que ele vai instituir o Estado de Israel correto. Agora, se o Mashiach vier e falar assim, quero todos os palestinos fora, eles vão apoiar. Então, quer dizer, eles não são antisionistas por causa dos palestinos, eles são antisionistas por conta da pira religiosa deles. Entendi. Não, faz sentido. É aquela coisa, né? Sempre vai ter alguém contra, sempre vai ter alguém a favor, e várias perspectivas, né? Eu também estava lendo sobre aquele Naturei Carta, acho que não sei se é assim que fala, mas Naturei não Carta quer é dizer um que é a movimento realidade, terrorista né? judaico. Não, quer dizer que todos Então, pensam assim. É a mesma coisa que dizer o Estado Islâmico representa todos os muçulmanos. É um absurdo, né? Priscila, tem mais uma pergunta aqui da Flávia. Ela falou: vim assistir a palestra justamente por isso. Vejo muita gente destilando ódio a Gal Gadot, não sei como é que fala, por Gal ela Gadot. isso, por ela ter participado do exército de Israel, ser sionista e declarar apoio ao governo. Qual a sua opinião sobre isso? Já ouviu falar? Já, assim, a Gal Gadot, ela é muito engraçado, tem gente que chama ela de Gadot. Eu não sei se pensam isso por conta de alguma coisa francesa e tal, mas é Gadot mesmo, a pronúncia em hebraico. Bom, então, é o seguinte, é muito importante a gente dizer que é muito difícil para um jovem israelense não ir para o exército, porque se você não vai para o exército, você é privado de uma série de coisas e você pode, inclusive, ser preso. Houve agora um movimento de 60 jovens, né, que disseram juntos que não iam para o exército, mas isso é uma coisa que vem acontecendo mais para cá. E a gente precisa lembrar que a Gal Gadot, ela tem, sei lá, ela tem, acho que a minha idade, assim, mais ou menos, né? Ela deve ter uns 30 e poucos anos. Então, assim, é óbvio que ela iria fazer parte do exército. Agora, existem dois tipos de pessoas que fazem parte do exército. A primeira é a pessoa que sai e, sei lá, se algum dia você ficar num hostel, você vai ver muitos jovenzinhos ex-militares do exército de Israel andando pelo mundo. E muitos não gostam de falar sobre a experiência, porque é péssimo. Você tem amigos que morrem lá, enfim. E tem o cara que ele vai sair com a cabeça lavada, né? Que é uma coisa assim, tipo, nós somos o máximo, não sei o quê. Só que eu acho que isso acontece em qualquer tipo de exército. Não é só uma coisa israelense, assim, sabe? Eu acho muito desonesto quando as pessoas dizem, comparam, né, o movimento sionista com o nazismo. Isso é uma coisa que me deixa louca, assim. Ou quando dizem, porque existe uma supremacia judaica, e aí entram para teorias da conspiração, aí, priorado do Sião, e os judeus donos do mundo, e tá. Quando se diz, porque o exército de Israel faz uma lavagem neles, de time. Isso daí, minha filha, você pode trabalhar numa empresa que tem uma cultura dessa, sei lá, se você conhecer alguém que trabalha na Ambev, essa pessoa veste a camisa da empresa, entende? Então, ela tem esse posicionamento dela, ela é uma pessoa de direita, ela apoia o Bibi, não gosto. Agora, sei lá, cara, aí que tá, e a gente tem uma coisa que a gente tem pensado muito sobre isso, né? Que nem, por exemplo, sei lá, Carol Conká no BBB. Se eu gostasse da música dela, e tem algumas coisas que são boas, né? Eu não vou tirar da minha playlist. Tudo bem eu consumir. Se eu contrataria ela para trabalhar comigo ou chamaria ela para ser minha amiga? Pelo que eu vi ali, não. Porque eu criei um juízo disso. Isso daí já é um problema pessoal meu. Agora, esse tipo de boicote, esse tipo de cancelamento,
sei lá, eu, por exemplo, né, como musicista de formação, eu escuto o Wagner. O Wagner, ele tocou para ele, a música dele virou propaganda nazista, né? A Cavalgada das Valquírias, o pá, 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 pá. Só que a obra dele é genial. Ele escreveu lá contra os judeus e tal, enfim, né? É óbvio, a gente, sei lá, eu acho que a gente tem que ter saber pôr as coisas no lugar, assim, sabe? Eu acho que isso tem até um pouco a ver com maturidade, assim. Não é uma questão de passar pano, é uma questão de saber o lugar de cada coisa. Muito bem. Ana, mais alguma pergunta? Ah, sempre vai ter, né? Mas a gente tem que tentar focar um pouco nas coisas. É, acho que é uma das últimas, ainda bem no tema de sionismo que eu teria para fazer. Estava falando um pouco sobre o Netanyahu, né? E comentou até dos ultra-ortodoxos com os muitos filhos. Você, como uma sionista que acredita num sionismo de esquerda, e em contraponto, o governo israelita, que é um sionismo diferente, é um sionismo de direita que apoia outras questões. Você diria que uma maioria sionista, não só o grupo no qual você está inserido, mas em geral, se sente representada por esse governo ou não? Até porque Não, recentemente teve aquela propaganda dele, da vacina, daí tá todo mundo comemorando, todo mundo falando bem dele, mas não é bem assim, né? Tem uma não, dubiedade assim, no comportamento do Netanyahu. sim, então, eu mesma compartilhei esse vídeo da vacina, mas eu compartilho ele muito em função de que existem grupos radicais cristãos no Brasil que se dizem apaixonados por Israel, com bandeira, que são contra a vacina, e muitas vezes nós somos confundidos com os contra-vacinas. Então, eu acho importante, por exemplo, divulgar isso para dizer, olha, independente de qualquer coisa, ele, assim, separando, tá? Ele sabe ser um chefe de Estado, ele entende que a vacina é um negócio preocupante, e isso não é uma posição do governo de Israel, né? Vocês sabem, a comitiva brasileira ficou completamente isolada, lá presa no hotel. Então, tomaram bronca porque estavam sem máscara, porque não estavam fazendo distanciamento social. Israel entrou num lockdown assim ferrado, né? Embora a gente teve também o grupo, né, de ultra-ortodoxos que fizeram a festa de Lag Baomer, logo no começo da pandemia, lá com mais de 2.000 pessoas, casamentos ortodoxos que são imensos, com muitas pessoas também foram paradas pela polícia, enfim. A grande maioria das pessoas da classe média em Israel, como falei, né? Como os judeus dispersos pelo mundo, é que a gente ouve mais falar desses grupos que são mais barulhentos, né? Então, por exemplo, eu poucos dias não, agora, né? Estou sofrendo um hate aí de judias ortodoxas, né? Que inclusive tem famílias que são liberais, mas elas se tornaram religiosas, falando que o que eu ensino não é o judaísmo sério, fizeram uma série de posts, foi uma bagunça séria, assim, sabe? E esse grupinho, né, o grupinho do judeu paramentado, do chapéu, da peruca, ele é o grupo que faz mais barulho, né? É o grupo que você vê mais por aí. E a mesma coisa, assim, tipo, se você for ver bem, tipo, eles são aqui em São Paulo só 15% da população judaica. O resto da população judaica, ou ela é conservative, massorti, a minha linha, ou reformista, renewal, ou senão ela simplesmente não vai para a sinagoga, ela é ateia, enfim, o que mais tem, inclusive, é judeu ateu, né? E, então, não há um consenso sobre o Bibi, como eu já expliquei para vocês a política dele lá, que é muito estranho quando a gente muda, né, de ambiente, e a gente se dá conta que, sabe, muitas vezes quando critico essas pessoas, falo, não, essas pessoas que ficam aí mamando na teta do governo, mas tipo, não é um Bolsa Família, não é uma coisa, é um privilégio de um povo. Esse grupo, inclusive, até agora que estão mudando a lei aí, era privado de ir para o exército, porque eles diziam que não podiam matar ninguém. Então, quer dizer, tipo, morre o filho do outro, morre o filho do cara que não quer ir lá, que não quer que o filho vá. Então, é uma grande questão. A gente também tem
trabalhado aí dia e noite para que, enfim, as decisões aí ligadas à religião em Israel também saiam desse rabinato central que é ultra-ortodoxo, ortodoxo, e muitas vezes propõe coisas que são completamente fora da realidade. Então, por exemplo, o Estado de Israel ele reconhece um casamento gay. Por exemplo, se eu fosse casada com uma mulher e fosse viver em Israel, seria reconhecida como casada. Mas, por exemplo, se eu fosse para Israel e quisesse casar com meu marido, não poderia, porque eles não fazem o casamento de um convertido pelo um movimento que não seja ortodoxo. Tipo, não poderia casar no Estado, eu teria que casar, sei lá, em Chipre e voltar para poder ser reconhecida como casada com ele. Então, é um problemão, assim. Fala Bibi, sabe? A gente já solta o famoso oi véi, sabe? Assim, dor de cabeça. Ana? Fazendo pergunta eternamente, assim, mas a gente tem que dar uma filtrada, né? Então, não sei. Travou? Você travou, mas a gente está te ouvindo. É. Enfim, Eu Nath, travei? agora voltou. Ah, tá. Desculpa. Continua. Foi mal. Imagina. Então, se não tiver mais perguntas, daí eu já passo para a Nath, então. Certinho, então? Nenhuma? Fale agora ou cale para sempre, ou chama a Priscila depois no direct. Então tá, Nath, tá contigo. Certo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Priscila por ter aceitado o nosso convite. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito leiga no assunto, eu aprendi um monte, né, com essa palestra. E é uma honra ter você aqui com a gente na nossa semana de palestras em prol do Dia Internacional da Mulher. Gostaria também de agradecer as meninas, a Belém, a Ana, que intermediaram aí a nossa sessão, e a todos que participaram. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E é isso, Priscila, muito, muito obrigada. Se você gostaria de fazer mais algum comentário, pode ficar à vontade. E acho que podemos ir encerrando, então, a nossa palestra sobre o sionismo. Eu que agradeço, como eu falei, eu fiquei muito honrada mesmo, assim, vocês estão de parabéns. Espero também poder assistir a palestra da Hayat, se der tudo certo, né? Tem tanta coisa para fazer assim, mas ou pelo menos depois, né? Vocês estão gravando aqui e desejar muito sucesso para vocês, viu? Então, o que vocês precisarem aí, a gente tá aí. Agradecer também as pessoas que estão aqui presentes. O feedback que vocês estão dando, eu estou super feliz. E, enfim, entrem em contato comigo para perguntar quando vocês quiserem. Muitíssimo obrigada, Priscila. Podem contar com a gente também para o que precisar. E, inclusive, o Instagram da Priscila, a Ana comentou aqui no chat, ela mandou o link do Instagram. Tá na nossa... ela tá marcada também nas nossas publicações. Então, se vocês quiserem conversar, enfim, seguir ela, acompanhar o trabalho dela, é incrível. E muito obrigada a todos que participaram, gente, da nossa terceira palestra da semana de palestras. Podem ficar à vontade, então, vamos encerrando por aqui. E é isso. Tchau, gente. Mais uma vez, obrigada, Priscila, pela participação. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.